Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai falar de duas emissões aqui. A primeira parte focada mais, a gente vê os dados de fato da emissão aí do SNCI. E o segundo ponto é um comentário que eu quero fazer a respeito da emissão do BDIF11, um fundo, um FIINFRA do BTG. Então eu vou trazer aí esses dois pontos e vamos conversar um pouco. BDIF, já adiantar para vocês, fundo de crédito fazendo emissão abaixo do VP. Que papelão, hein? Enfim, vamos falar de coisa boa aqui primeiro. SNCI chamou a emissão, oferta restrita, né, como eles sempre fazem. Uma oferta pequenininha, 40 milhões de reais, cara, bem pequenininha mesmo. Preço da emissão R$ 100. Se precisar, eles aumentam esse montante em 23,6%. Custo da emissão, 0,15%, 15 centavos por cota. Cara, muito barato, muito barato. Valor total, R$ 100,15 aí. Galera, entrando em alguns pontos, muitos de vocês ficam comentando às vezes assim, que o SNCI faz emissão toda hora e tal, que coisa chata, não sei o que. Eu já vi alguns comentários como esse, mas galera, vocês têm que entender a dinâmica do produto. Eu acho que muita gente também ficou traumatizada, né, com aquelas emissões que aconteciam toda hora lá por exemplo, lá nos fundos da Hectare, etc, Devan. A galera ganhou um trauma e um ranço disso, mas eu acho que a gente tem que explicar o que é o que, né? Até fundos da Valora também fazem emissão toda hora. O que acontece? Qual que é a tática, qual que é o modus operandi do SNCI? Ele funciona basicamente da seguinte forma: ele emite, aloca, de forma bem, digamos, devagar, um passo por vez. Então, em vez do SNCI chegar a fazer uma emissão, sei lá, de 500 milhões de reais, pegar esse bolo de dinheiro e ir alocando e tal, ter todo aquele trabalho de fazer uma alocação rápida, até porque ninguém gosta do dinheiro parado em caixa. Hoje não tem tanto problema com isso, mas ninguém gosta. O que o SNCI faz? Ele tem um pipeline lá de X milhões de reais, ele fraciona esse pipeline em vários pedacinhos, e aí ele vai, conforme as operações vão saindo, ele vai fazendo as chamadas de capital, ele vai fazendo as emissões. Então ele vai lá agora, igual agora, nessa emissão. É emissão de 40 milhões de reais, é emissão minúscula, muito pequena. Então o que ele faz? Ele vê que ele tem lá certos ativos para serem liquidados, e ele chama, 40 milhões, galera, vamos lá. Aí os cotistas vão lá, entregam a grana, o fundo pega os 40 milhões e aloca, converte as cotas e segue a vida. Tem mais 5 operações aqui, galera, emissão, mais, sei lá, 60 milhões de reais. Eles soltam 60 milhões de reais, a galera coloca a grana, ele pega e vai liquidando. Então ele vai fazendo isso. É um estilo que a Suno optou de fazer desse fundo, que tem aí suas vantagens e desvantagens. A grande desvantagem acaba que é isso, de emissão toda hora, acaba que tem gente que se incomoda, quem não percebeu ainda qual é o modus operandi, né? E para mim a grande vantagem é de você ter sempre o seu cotista tendo a oportunidade de comprar a cota no VP, ou bem próximo do VP, né? Com uma taxinha barata de 15 centavos, cara, 15 centavos não é nada. Então você dá essa oportunidade pro cotista. Eu acho interessante, eu confesso que eu acho interessante, é um estilo de emissão muito particular desse fundo. Não tem, a grande maioria dos fundos não faz esse estilo de emissãozinha pequenininha, a maioria faz emissões um pouco maiores e tal, e é aquela coisa que eu comentei, a taxa sendo barata, pode fazer toda hora, bicho, pode fazer toda hora, porque é ridiculamente barato. O que não dá, por exemplo, são aquelas taxas que a Valora cobra. Estou usando a Valora de exemplo, porque a Valora é outra que faz emissão toda hora, emissões grandes, montantes bem vultosos, porém são taxas de 4%. Então imagina um cotista de um fundo participar de 4 emissões do ano pagando 4% em cada uma. 16% ficou na mesa. E aí quando você participa de 4, 5, 10 emissões com uma taxa de 0,15%, cara, você deixou na mesa 1,5%. Então, tipo assim, eu acho que faz total sentido. Se a Suno tem essa capacidade de oferecer uma emissão barata,
Eu acho super interessante eles utilizarem dessa maneira, até para não ter o mínimo possível de dinheiro em caixa. Você não precisa ficar lá fazendo manobra, colocando dinheiro em CRI para deixar o dinheiro rendendo um pouco mais e tal. Não, você simplesmente, preciso de dinheiro. Chamo, faço, segue a vida. Enfim, voltando a falar da emissão. Direito de preferência baixinho de 11%, então se você tem 10 cotas, você vai ter direito a 1,1 cotas, né? Sempre arredonda para baixo. E então, cada 10 cotinhas pega uma na preferência, nas sobras pode ser que pegue um pouquinho mais, e aí ainda tem montante adicional. Então, isso é aquela coisa. O cara que tem SNCI quer fazer aporte com uma certa frequência, tendo essas emissões aí, toda hora ele consegue pegar um preço bem interessante. Vamos descendo, vamos pegar aqui o cronograma bem rapidão. Fato relevante sai no dia 16. Data de base, data de corte, 21/9. Preferência inicia no dia 26/9. Termina no dia 3/10. Liquida no dia 4/10. As sobras iniciam no dia 6. Encerram no dia 11. E liquida no dia 19. Vamos lá. Aqui tem um pipelinezinho bem legal, a gente vê aqui as operações, bastante coisa CDI, tem de tudo dessas taxas, de CDI mais 1,8 até CDI mais 5,5, 6,5, 7, e aí tem um pouquinho aqui indexado a INCC e o IPCA, a gente também vê as taxas mais variadas aqui nessa operação. Então a gente vê um pipeline aí de 15 operações, bem interessante, um pipeline, diga-se de passagem, muito maior do que o valor da própria emissão. Se você pegar aqui a emissão de 40 milhões de reais, só essas duas primeiras operações já dá o pipeline inteiro, então não vão ser todas as operações que vão entrar nesse primeiro momento, né? Enfim, é isso que a gente tem que falar do SNCI. Vamos ver aí como é que vai ser. Bem provável que consiga captar os recursos, conforme ele já vem captando, né? Todas as ofertas do SNCI têm excesso de demanda. Cara, vamos falar aqui do BDIF, final BDIF, final F, porque tem um BDIV, que é o final V, e aí vai dar uma confusão na cabeça de vocês, mas é o BDIF. Cara, e o título e o nome do fundo tá no título, né? Então, pelo amor de Deus. Estão fazendo uma oferta, oferta 400, taxa de 3,45. Nem vou bater muito na taxa, porque é um fundo de infra, não tem tanta visibilidade e tal, né? É um fundo que não aparece tanto, mas enfim, a gente tem que falar. E até um ponto também que esses lados, né, são um fundo pequeno e tal, isso ajuda. Porém, é um fundo que é do BTG, administração de BTG, gestão BTG, e a oferta, o quadro líder é BTG, e ainda assim a taxa é cara, né? BTG. Enfim. Cara, o que aconteceu? Soltaram aí uma atualização dos preços da emissão. E a gente vê aqui que ele é o seguinte: ele coloca, né? Informa que atualizou o preço da emissão de cotas para R$ 94,00, considerando a taxa de emissão privada de 3,45, considerando a taxa, hein? Aí ele coloca equivalente à média de fechamento do mercado, valor de cotas no período de 5 dias de fechamento imediatamente anteriores à divulgação desse fato relevante, com desconto de 2,44% e 90,55%. Cara, qual que é o ponto? Isso aqui está abaixo do VP. Vocês estão entendendo? O VP do fundo, deixa eu pegar aqui até mostrar para vocês o relatório que a gente sobre isso. O VP desse fundo, deixa eu entrar no site dele aqui. Eu já mostro aqui para vocês. O VP desse fundo, galera, eu tô aqui no site, hein? Tá carregando e tal. O VP desse fundo tá aqui, ó. R$ 97. Vocês estão vendo o que eles estão fazendo? Que coisa horrorosa. Isso, galera, em fundo de papel é extremamente inaceitável. Não dá, não existe
Nenhuma justificativa. No fundo de tijolo, ainda tem aquela justificativa de tipo, ah, não, pode ser uma oportunidade única de mercado e tal, e tal, e tal. No fundo de papel, não existe isso. Não existe ganho. Você está destruindo valor e um valor que você sabe exatamente quanto que é. No fundo de tijolo ainda tem isso. O VP é um número que, se você chamar 10 avaliadores, vai dar 10 números diferentes, 10 VPs diferentes. Isso é meio subjetivo. Porém, no fundo de dívida, não. É isso e ponto. E, cara, se fazer uma emissão abaixo do VP, no fundo de infra, que já não é um produto que, assim, é um produto pequeno, não tem 10 fundos de infra. Já tá pegando tranco. E aí, esse produto que tá começando a querer andar, aí o que acontece? O que o pessoal do BTG vem e faz? Ah, vamos fazer uma emissão abaixo do VP, pô, legal, né? Cara, querem matar os FIINFRAs, né? Dar uma pá de cal nos FIINFRAs e aí o investidor ficar com ranço desse negócio. Que bom que a gente tem aí outros bons produtos pro investidor colocar grana, porque esse do BTG, ele foi, ó, não tem uma caneta aqui, mas ele foi, ó, riscado da lista. Que papelão, hein? Que papelão, que coisa feia. Missão abaixo do VP em fundo de dívida. Cara, não dá. Não dá. Depois, quando aí chega, né, o pessoal comenta, né? Eu tenho certeza que vai ter comentários. Em BT, a galera comenta o seguinte: fundos BTG eu não invisto, BTG é horrível como gestora, perere parará pororô. E aí, às vezes, vem alguém e fala com a gente: pô, vocês não podem ser assim, não podem condenar uma gestão, tal, todos os fundos de uma gestão. Mas, cara, eles não se ajudam. Então, como é que faz, né? Quem lembra do Tropa de Elite vai lembrar, né? Você tem que me ajudar a te ajudar. Então, cara, uma emissão dessa fica bem difícil defender qualquer ponto que seja do BTG, porque mandaram super mal, hein? Oferta pública ainda, putz. Enfim, galera, fica aí o vídeo. Quis colocar esses dois fundos juntos no vídeo, só pra gente ter um contraponto de um fundo que tá fazendo um trabalho legal, uma boa emissão, uma taxa barata que tá lá, né? Ganhando tração também, porque querendo ou não, o SNC aí ainda é um fundo pequeno, não é um fundo grande, mas está aí se esforçando para ganhar tração. E do outro lado, a gente tem um fundo que já não é tão pequeno assim, né? O fundo de infra do BTG é um fundo de 500 milhões de reais. Para fundo de infra é um valor vultoso. Se não me engano, deve ter mais PL até que o próprio SNCI. E em vez de ir, vão lá trabalhando devagarinho, fazendo emissão, do jeito que tem que ser, não, eles vão lá e jogam a emissão abaixo do VP e tal. Enfim, cara, é isso aí que vocês estão vendo. Então, fica aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e deixe aí seus comentários sobre essas duas emissões. Galera, não deixe de se inscrever no canal, hein? Dá essa força aí. Valeu, até a próxima. Fui.